Olá, olá, gente. Boa noite. Vamos lá. Aqui estamos. Olá, gente. Vamos chegando. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos nós. Como estamos? Boa noite, boa noite. Vamos chegando, gente. Olá, olá. Bem-vindos, bem-vindas. Sim, muito satisfeito. Opa, tudo Tudo bem, meu bem? amigo? Como vai? Satisfação revê-lo. Você já pediu desculpas Pelo quê? pelas injúrias que você falou contra Cristiano Ronaldo? Não, mas continuo, mantém minha palavra. Fez falta Mantenha sua nenhuma. palavra. Fez Você falta não nenhuma. tem, você não tem vergonha na sua cara, Daniel. Ter coragem de falar mal do homem. O homem A, bo- a, salva bo- a, Portugal. O homem mais importante de Portugal desde Dom Sebastião. que isso, gente? A bola nem É, tocou Daniel. no gol, nem foi dele, cara. Daniel, a aura dele jogou para dentro. Foi isso que aconteceu. Entendi, entendi. O espírito jogou a bola para dentro. A O bola ia maravilhoso, sair, cara. o maravilhoso é que ele foi entrevistado ao final e disse que a bola bateu. Não, obviamente bateu, Daniel. Bateu na aura dele, bateu, porra, no espírito guerreiro dele, cara. Isso não é Olha aí, brincadeira, não. olha aí. Olha aí, Tanguy, já tivemos aqui o nosso primeiro selo. Aí, Sejam bem-vindos, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas. vamos chegando, É, vamos chegando. Daniel, vou dar uma averiguada na sua pauta hoje, Por ver se eu quê? aprovo aqui. Tem Vou ver alguma se eu coisa? aprovo. Não, quero saber o que tem aqui. Por favor, Cheirando faça a bom. avaliação, hein? Faça a Bom, avaliação ao vivo. deixa eu ver aqui. Teto pro petróleo. Bom. Chevron, vai falar de Venezuela? Ah lá, Voa, voa, Venezuela, tá lá. voa. Com a boa. China, vou falar de China também. Ah, então falamos juntos. E conta salgada. Os oligarcas morreram mesmo, né, Daniel? Morreu tudo, né? Não tem, cara. Não Morreram tem. todos os Não tem oligarcas. mais. Os Não oligarcas tem mais morreram todos. nada. Não tem mais nada. Vou ter que deixar eu agradecer as pessoas que estão comprando Faça selos. Olha favor, aqui. faça esse favor, faça esse favor. Lafelinto comprou um selo, obrigado. Temos aqui Kátia Oshi também. Cristóvão Souza D também, muito obrigado. Viviane Obrigado, Ribeiro. Cristóvão. Viviane Obrigado, Ribeiro. Viviane, valeu. Anderson Vilas Boa também, obrigado. O Pablo Saraiva já agradeceu? Aí, ó. O Pablo Pablo Saraiva. Saraiva. O Pablo Saraiva. Lafelinto comprou também, obrigado. Obrigado, obrigado, gente. O pessoal tá apoiando o Petit, cara. Importante, importante. Seja bem-vindo, gente. Vamos chegando, já vamos começar a gravar, hein? Gente, não é. Copa do Mundo hoje vai ser pauta, tá? Tem pauta, não é brincadeirinha sua de ficar, quanto é que vai ser jogo, não, não, coisa O séria. Tanguy, eu tô sendo perseguido pelas pessoas porque eu sou o novo povo. Eu tenho que te dizer isso. É verdade, é verdade. Daniel é o povo pou do negócio, cara. Ele chuta tudo aí, 60% ele acerta. O que é muito bom, né? O que é É um bom, é excelente ótimo, resultado. é ótimo. Você tinha apostado quanto? Você tinha apostado no gol do homem hoje? Não tinha apostado. Não tava levando fé. Ah, não, Mas, Daniel, mas, deixa eu contar. mas ele não fez gol. Óbvio que fez, cara. Vê lá na súmula, tá lá. Não, na súmula tá que ele não fez. Por favor, Daniel, pode olhar. obviamente foi o gol foi dele, Daniel. Pelo Não, não amor de tá na Deus, não tenta súmula. tirar. Não tá na súmula. Não tá na súmula. Lamento. Não Você, tá na tá, súmula. você sabia que o Benzema é capaz de jogar a Copa ainda, cara? Benzema, não é possível. Vai É, reaparecer o Benzema? vai reaparecer o Benzema. A França não cortou, cara. Eu fiquei impressionado com isso. Achei que ele tinha sido cortado. Eu também Mas achei. não. Não. Ah, Você tá... machucou. Fica aí. Deixa ele aí, deixa aí. Que coisa, porra, ele aparece aí e joga. Você tá me surpreendendo. Aparentemente, cara. Eu não sabia. Essa informação é nova pra É mim. verdade. Eu achei que ele tinha sido cortado, aí vi hoje que a França está cogitando, de repente, reintegrá-lo, porque a recuperação dele está mais rápida que o normal. E tá lá. E a discussão na imprensa francesa ontem é que se a França for campeã, enfim, ele vai ser um dos 26. Um dos 26 campeões, né? Enfim, então ele estava naquela coisa, ser campeão pelo Benzema, não sei o quê. Aí hoje apareceu essa notícia, né? De que, olha, de repente aí ele até joga. Então, de repente. Laris Bones comprou o selo. O Tanguy quer dizer que a imprensa francesa está falando em título. É isso que você tem para me dizer. Ô, Daniel.
Toda a imprensa tá falando em título, né? Fala a verdade pra mim. A imprensa Entende? portuguesa tá falando em título desde 1930, não tá? Tá falando em título, sim. Já se concretizou? Não. Not yet. Não concretizou ainda. Enfim, com você falando mal do Gajo desse jeito, é capaz de sair só pra calar tua boca. Entendeu? Porque não se fala mal do gênio como Cristiano Ronaldo. Mas É a, igual provo- falar mal do Messi. Falou mal do Messi, ele botou a bola no cantinho. É isso, Daniel. mas a provocação é justamente para acordá-lo. É para Ah, é. Então acordá-lo. você É vai mexer nos provocar. brios dele. É lógico, é lógico. Aí, Ana Luísa Martins, obrigado, Ana Luísa. Ana Luísa está aqui presente, comprou um selo, muito obrigado. O pessoal tá chegando aí, tá, Gui? Chegando para nossa live. O gol foi de quem Bem-vindos. então, Daniel? Me conta aí. O gol foi do Bruno. Bruno? Bruno. Canalha esse Aliás, Bruno. o gol tinha sido registrado inicialmente para o Cristiano, mas depois foi trocado. O Bruno Fernandes, né? Bruno O Fernandes. gol. Tá bom. Quantas pessoas nós temos aí, Daniel? Vamos chegar a 200 agora. Ah, então tem que esperar chegar, cara. Será que a gente chega? Ó, 191. Falamos, já subiu um pouquinho mais. 191. Olha aí, Acho que olha aí. vale a pena. Chegou aí, a gente começa. É Ó, isso. Lazare Souza chegou aí. Beleza, Lazare? Gol do Gil Barrota. Quem? Gil Aí. Barrota. Gil Barrota fez o segundo Pô, gol? Tanguy, Tanguy. Pô, Tanguy. Tem que pegar aí o trocadilho. Gil Barrota. A Gil Barrota. Ah, Gil Barrota. Ah, entendi. Tá. Olha aqui, ó. Piadas inteligentes, cara. É Piadas muito difícil. inteligentes. É difícil mesmo. Porque os Piada. ouvintes começam a entrar na doença do Daniel. É complicado, cara. É difícil mesmo. E o Aí, segundo gol foi de quem? também foi do Bruno. Os dois foram do Bruno. O Bruno Fernandes bateu pênalti, é? O homem É, tinha saído? tinha saído. Tinha saído. Entendi. Então você está dizendo que Bruno Fernandes é mais importante para a seleção portuguesa que Cristiano Ronaldo. No presente momento é. Entendi. Tá bom. O que Tá bom. importa, né, cara? É o goleador, é o cara que Você faz a diferença. é o olhador? Goleador, goleador. Ah, goleador. Ah, tá. Tá bom. Daniel, 217 pessoas, cara. Acho que podemos começar. Hoje Como é que tá a pauta aqui? é a 400? Não tem nada escrito aqui embaixo ainda, É né? Uma data verdade, cara. importante dessa. Peraí. 400 bate-papos eu te aguentando, Daniel. 400 bate-papos, só para deixar claro. 400 bate-papos numerados. Porque teve uma Fora época os aí que a gente fazia especiais. a pedalada do bate-papo, que a gente não numerava, botava bate-papo esse, bate-papo especial, bate-papo a caralho toda. Deve ter na base dos 450 bate-papos aí, mas numerado, 400. É porque quando a gente fazia isso quando era tema único, ou então quando era uma pauta assim, muito, muito especial. É isso? É, e que tem uma época que virou rotina, né? Que É ficou... verdade. e a gente não conta nos bate-papos aí o plantão da guerra. Foram quantos plantões na guerra? 700 mil. Uma porrada de plantão na guerra. Dezenas, dezenas. Esse ano, só de bate-papo numerado, foram 150. 150 bate-papo numerados. Agora, Plantão, cara. Pô, nem sei mais quantos plantões foram, cara. foi muita coisa, cara. Também não sei não. Muita coisa. Muita É, coisa não mesmo. lembro. Não lembro. 400, gente. Quem diria, hein? Hoje é Pois é. dia de selos? Acho que é dia de selos para comemorar, Tanguy, você não acha? É, eu também acho. Deixa eu tentar saber quantos plantões foram. Ah, isso é informação importante. Olha lá, Joana P. Diniz comprou 3 selos. Obrigado, Joana. Tá vendo? Em comemoração aqui, Café Madrugada. Comprou um selo também. Muito obrigado. Café Madrugada. Foram 60 plantões, a Raiane está dizendo aqui. Acho que 60? deve ter sido por aí mesmo. Olha aí, o Pix Petit é petijornal.pj@gmail.com. petijornal.pj@gmail.com. Padre Marcos, olha aqui, Padre Marcos comprou selos. Obrigado, Padre Marcos. É isso aí. Ela matou a charada aí. Na verdade, foi. É porque a gente não fazia numerado, né? Era por dia. Então foram 60 dias de plantão. Olha aí, Lari Bones comprou um selo. Nath Panzetter comprou 2 selos. Muito obrigado. Cara, a Merkel tá dizendo que você tá com voz de ressaca. O Daniel tá Ah, ficando mas cada vez é mais claro charme, para todo é mundo. charme. Cara, que isso, a vida está desregrada, Daniel. Olha A aí, vida tá desregrada, cara. Tem Júlia que. Ribeiro F.
Saudações rubro-negras, Padre Marcos. Vitor Metrovic. 1, 2, teste, teste. Deixa eu testar aqui também, peraí. Teste som, teste som, teste, 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 teste som. Não, tem que mudar o volume aqui, peraí. Teste som, teste som, teste, 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 teste. Tá direitinho. Então, beleza. Olha, vamos começar, Daniel. Vambora. Olha aí, peraí, deixa eu agradecer aqui. Tem aqui Bruno KS, comprou 2 selos. Obrigado, Valeu, Bruno. Valeu. E temos Vitor Carneiro. Vitor Carneiro comprou aqui 2 selos. Obrigado, Vitor. Muito bem. Muito Juliana bem. Schwerer também comprou selo aí, ó. Obrigado, Juliana. Beleza. Vambora, Daniel. Vou botar pra gravar aqui. Vamos nessa. Gravando aqui, Daniel. Bora. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio de número 400. Vejam vocês, chegamos ao bate-papo de número 400. Já fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores do Petit Jornal e a todos que nos ouvem, que nos prestigiam aqui no podcast. Estamos gravando na segunda-feira, 28 de novembro de 2022. São exatamente 21 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília. Cá está a dupla de costume, Daniel Souza que vos fala, e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir os acontecimentos da economia e da política internacional dos últimos dias. Tanguy, informo a você que eu estou sendo confundido com o polvo Pou, porque eu acerto todos os resultados aqui no Bolão Petit. É maravilhoso. Eu chuto resultados absolutamente aleatórios, de forma randômica, e acerto alguns. E acerto mais do que a metade, o que já é bastante coisa. Pior que é verdade, Daniel não tem nada de futebol. Nada. Daniel não tem nada de futebol. Assim, não entende esquema tático, não entende nada. E está acertando mais que muita gente aí que se diz entendida, né, Daniel? Incluindo o Tanguy. Incluindo eu, pois é. Então fica aí No final, o Daniel vai dar os prognósticos dele para os resultados de amanhã. Então, lembrando, está gravando esse episódio aqui na segunda-feira, né, dia 28 de novembro. E amanhã, Daniel, amanhã, meu amigo, tem Irã e Estados Unidos, cara. Aí depois eu quero ouvir, não é agora não. No final do episódio, você deixa aí para a galera botar no bolão e se dá bem. E aí, Daniel, já queria falar um pouquinho sobre o Copa do Mundo, né? Primeiro que durante o jogo Portugal e Uruguai, que fez a alegria do nosso professor Daniel Souza, tivemos uma invasão de campo, no mínimo, curiosa, né? Um camarada com a camisa do Super-Homem e que na frente tinha escrito Salve a Ucrânia e nas costas tinha escrito Respeito pelas mulheres iranianas. O camarada era um outdoor ambulante, eu só não entendi a parte do Super-Homem. E tinha uma bandeira arco-íris também, tá aqui. Carregava uma bandeira na mão. arco-íris, é verdade. Pois é, o cara foi um combo de protestos. O homem resolveu protesto de várias partes do planeta, cara, de várias causas diferentes. Então fica aí o registro do camarada. No Catar, né, cara? Esse cara aí é bastante corajoso. E amanhã, Daniel, como eu vinha dizendo, tem Irã e Estados Unidos e quiseram os deuses do futebol que se tornasse um jogo decisivo, né? Na prática, Irã e Estados Unidos, quem ganhar, muito provavelmente, classifica para a segunda fase junto com a Inglaterra, né? Se a Inglaterra não der aquela amarelada que às vezes dá, junto País de Gales, né, cara? Inglaterra e País de Gales ali, um jogo com muita história também. E, Daniel, nos momentos que antecedem esse Irã e Estados Unidos, a gente teve treta, não podia deixar de ser. E o fato, Daniel, é que a mídia estatal iraniana está pedindo para que os Estados Unidos sejam eliminados da Copa do Mundo. E o motivo, Daniel, é que a Federação Americana de Futebol... Lembrando, quando a gente fala sobre a Copa do Mundo, Daniel, não é o Estado que é membro da FIFA, né? Não é o Brasil, os Estados Unidos e tal. É a Federação de Futebol. No caso do Brasil, por exemplo, é a CBF. No caso dos Estados Unidos, é a Federação de Soccer dos Estados Unidos. US Soccer. Que é mesmo, US Soccer, exatamente. E o US Soccer colocou numa rede social a tabelinha lá do grupo, que, mais uma vez, né, tem Estados Unidos, Irã, Inglaterra e País de Gales, com uma bandeira do Irã diferente. E tirou do meio da bandeira um símbolo religioso, que é o símbolo da República Islâmica do Irã. Né? Então, a República Islâmica do Irã tem um símbolo no meio que simboliza Deus, né? Simboliza Alá. E como protesto por conta das manifestações no Irã,
esse símbolo no meio foi retirado. Então era uma bandeira que tinha apenas as cores verde, branco e vermelho, né? E colocaram isso lá. E aí, o que a mídia iraniana disse é, olha, isso é uma violação. No código da FIFA é proibido que você desvirtue o símbolo nacional de algum outro país e, portanto, isso merecia uma punição, caberia uma punição. Cuidado, não dá para nem dizer, falar assim, mas foi a imprensa americana que fez. Não, não, isso é a Federação de Futebol que é membro da FIFA. E aí o que a mídia estatal iraniana está dizendo é que a punição, nesse caso, seria uma suspensão de 10 jogos. Ora, Daniel, 10 jogos, acabou a Copa do Mundo, né? Só teria mais um jogo de Copa do Mundo, né? Os Estados Unidos estariam eliminados da Copa e, portanto, esse é o pedido do Irã. A gente já sabe que não vai levar a lugar nenhum. A gente já sabe disso. Não adianta nem, será? Não vai, não vai. O fato é que, agora, dá para ver, Daniel, como é que isso foi um pouco mais além do que se esperava, quando a US Soccer, né, ou seja, a Federação Norte-Americana de Futebol, disse que foi apenas uma postagem, veja bem, não foi nada oficial, foi algo que foi uma forma de demonstrar apoio, Foi o nós temos demonstrado estagiário. apoio. A gente tem demonstrado apoio de várias maneiras e tal, e veja bem, pelo amor de Deus, deixa passar essa daí. Agora, num dia, Daniel, em que o governo iraniano admitiu hoje que cerca de 300 mortes já aconteceram decorrentes dessas manifestações, ou seja, a gente tem o próprio governo iraniano de uma certa maneira, admitindo, né, a gravidade da coisa. É importante lembrar também que esse jogo não é um jogo inédito. Em 1998 aconteceu também um Irã e Estados Unidos. Foi um jogo que foi muito bonito, né, Daniel? Porque antes do jogo eles trocaram flores, né? Teve ali um negócio, a vitória Tiraram a da fotografia diplomacia. juntos, né? Os dois times É, juntos, numa única foto. isso. E o jogo foi uma porradaria para tudo que era lado. Daniel, do pescoço para baixo era canela, cara. Não tinha uma aliviada de absolutamente nada. Um jogo horroroso. Eu lembro de ter visto esse jogo em 1998. VT, né, Daniel? Que a gente viu isso aí, porra, foi YouTube, né? YouTube, A lógico. gente não acompanhava futebol em 1998, você imagina, né? Mas o fato, Daniel, é que temos expectativas aí de um jogo amistoso, né? Um jogo pacífico, um jogo bastante tranquilo entre Irã e Estados Unidos, dois países que não têm relações diplomáticas desde 1979. Então, Tanque, a gente pode definir esse jogo como um jogo de vida ou morte? Jogo de vida ou morte. Exatamente. Definindo o verdadeiro grupo da morte, que é esse aí, né? Porra, Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales. Se eu pudesse escolher, Daniel, eu acho que eu escolheria exatamente esse. Olha, Tanguy, é impressionante, porque eu estava estudando hoje para a nossa aula de amanhã do Petit Cursos, né, que vai falar sobre os regimes autoritários nas Copas do Mundo, e eu me deparei com a Copa de 1934. E no caso da Copa de 34, as federações ali do Reino Unido não quiseram participar, porque afinal elas tinham mais o que fazer. O torneio delas era mais importante, o torneio que reunia País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte, Inglaterra, era muito mais importante do que o tal campeonato que seria realizado em Roma. O campeonato era na Itália, não era apenas em Roma, mas de maneira muito desdenhando daquela Copa do Mundo. A FA, né, a Football Association da Inglaterra, se referia a esse torneio naquele momento. E é impressionante, né? Porque hoje nós vamos ter uma partida entre Inglaterra e País de Gales, o que já seria algo estranho, né? Algo estranho porque, afinal, País de Gales e Inglaterra fazem parte do mesmo país, Reino Unido. Não me consta que País de Gales tenha assento na ONU, não me consta que a Inglaterra tenha assento na ONU. São aquelas coisas que apenas no futebol acontecem, né, Tanguy? Pois é, pois é. E a gente falou sobre isso, né? A gente falou sobre isso nesse curso que está rolando agora, sobre futebol, enfim, política, né? Copas do Mundo, né? Na verdade, contextualizando as Copas do Mundo com aspectos políticos e econômicos. Me conta mais, Daniel, o que mais você tem de pauta para nós aí hoje? Tanguy, eu queria falar um pouco sobre o custo financeiro da guerra. Claro que a gente tem mencionado aqui no Petit Jornal bastante sobre o custo para a Ucrânia, mas a Ucrânia tem tido padrinhos e tem tido uma ajuda externa bastante pesada, principalmente dos seus aliados na União Europeia e nos Estados Unidos, né? Em termos de volume absoluto, em termos de quantidade de dinheiro, os americanos superam os europeus, mas proporcionalmente você tem ali países europeus dando muito mais do que os americanos quando a gente considera em proporção do PIB. Mas se nós olharmos para o outro lado, a coisa está ficando estranha. Segundo a Forbes, e aqui fica a fonte da informação, a guerra já custou algo em torno de 82 bilhões de dólares para os cofres do governo russo,
o que seria o equivalente a mais ou menos, estima-se, um quarto do orçamento do país. O ano ainda não acabou e um quarto do orçamento do país já foi comprometido com o esforço de guerra. Só que tem um outro dado que é ainda mais preocupante. Nos últimos 2 meses, a guerra passou a custar pelo menos, né, 10 bilhões de dólares ao mês. Então, você está falando aí de um elemento. Aliás, deixa eu até refazer isso aqui, cara. Peraí. Tá. Então, a gente está falando de um custo que está bastante elevado, né? A gente está falando de algo que pode estar circulando aí na casa de 10 bilhões de dólares ao mês no atual momento, e, consequentemente, nós não sabemos a capacidade do governo russo de manter um orçamento desse tamanho, de manter frente a gastos nesse volume, porque a Rússia tem tido aí problemas em termos de receita, a receita do governo russo não é a mesma, ainda mais com a atividade econômica tão menor em função justamente das sanções que estão sendo impostas ao país. E aí, Daniel, isso vai acabar casando com um problema que a Rússia provavelmente vai começar a ter a partir de agora. Naturalmente, como a gente sabe, a gente vem falando sobre isso há meses, mais meses, a Ucrânia está pressionando muito por mais ajuda, né? Precisa de mais ajuda, mais ajuda, mais ajuda, mais armas, porque é um momento crucial da guerra, a gente conseguiu uma contraofensiva, a gente expulsou os russos de Kherson, então é um momento muito, muito difícil para a Ucrânia no sentido de ter um certo desespero, assim, de precisar de mais armas para conseguir fazer frente à Rússia, naturalmente a Rússia, utilizando o inverno como arma de guerra. Aliás, essa foi uma frase do Jens Stoltenberg, hoje, né, o diretor-geral da OTAN, Daniel. Ele, abre aspas, disse que a Rússia está usando a energia e o inverno como arma de guerra. Troféu você jura para ele, Daniel? Ah, você jura. Muito bem Você merecido jura? esse Pois é. troféu, né? E ele, o Stoltenberg não ganha mal, não, viu? Sei lá, imaginando aqui que mais de 10 mil reais ele ganha, viu, por mês. Mais ou menos, enfim, acho que daí para cima, viu? Então fica aí o troféu Sejura para hoje. E aí hoje, Daniel, os Estados Unidos, eles anunciaram que estão considerando a possibilidade de aceitar uma proposta que foi feita pela Boeing, que é uma empresa americana, de fazer uma adaptação em determinadas armas, o que possibilitaria os Estados Unidos oferecerem armamentos de alta qualidade e muito baratos para a Ucrânia. Seria basicamente você pegar os mísseis M26, que são mísseis muito abundantes, são mísseis baratos, muito abundantes, e você adaptar para colocar dentro deles foguetes inteligentes, mísseis inteligentes, então, que poderiam ser teleguiados e que teriam, portanto, uma grande precisão. Se isso der certo, Daniel, a Ucrânia ela passa a ter uma fonte muito grande e barata e rápido de conseguir armamentos que podem ter um alcance com alta precisão de até 150 quilômetros. 150 quilômetros, Daniel, significa que a Ucrânia ela passaria a ter uma possibilidade real de atingir alvos russos atrás das linhas, ou seja, ainda dentro do território ucraniano, mas no lado que a Rússia já domina. Claro que isso depende de uma engenharia que não é simples, isso tem que ser adaptado, mas se isso der certo, isso está sendo cogitado agora pela Boeing junto com o governo dos Estados Unidos, isso pode ser naturalmente uma dor de cabeça muito, muito grande para a Rússia, né? Porque você pega uma estrutura que já existe, ela já está lá, ela já está montada, então isso poderia começar a ser entregue, inclusive no início de 2023. Vamos imaginar, lembrando, toda vez que a Ucrânia ela consegue fazer um avanço, o alcance dela vai para mais longe, né? Ou seja, você consegue atingir alvos russos que estão ainda mais distantes do que estavam antes, e isso começa a ser uma preocupação. A Rússia gastando cada vez mais dinheiro, a Rússia com tropas que estão passando por problemas, tiveram que recuar recentemente e não conseguiram voltar a conquistar territórios. Então, barbas de molho, viu, Rússia? Porque você está gastando muito dinheiro e talvez os Estados Unidos consigam uma solução para a Ucrânia que possa colocar a Rússia numa posição de dificuldade. É impressionante, porque até bem pouco tempo atrás nós não imaginávamos esse cenário, né, Tanguy? Um cenário onde literalmente a Ucrânia consegue minimamente equilibrar, digamos assim, o conflito do ponto de vista militar contra os russos e dentro de um contexto onde a guerra vai ficando cada vez mais cara para os russos e os russos dão sinais de falta de fôlego financeiro para manter o esforço de guerra na mesma velocidade. Pois é. Daniel, eu queria trazer uma outra pauta que eu sei que você vai comentar também. Eu queria falar um pouquinho sobre a China. A gente tem tido dias difíceis e bastante conturbados na China. Só para contextualizar, na última quinta-feira, dia 24 de novembro,
aconteceu um incêndio na cidade de Urumqi, que fica na província de Xinjiang, ou seja, no oeste do país, uma região bastante interiorana. E foi um incêndio, Daniel, que aconteceu num centro de quarentena. E a gente sabe que esse é um tema muito importante para a China nesse momento. A China continua mantendo, né, sob a liderança do Xi Jinping, a sua postura de Covid-0, ou seja, não pode haver qualquer tipo de contaminação. Qualquer pessoa que é encontrada tendo o vírus, né, testando positivo, é isolada automaticamente. Cidades são fechadas, bairros são fechados, Isolado, fábricas são inclusive, é fechadas, força, né, Tanguy? isolado, inclusive, é força. Então, um centro de quarentena pegou fogo e 100 pessoas morreram. Assim que isso aconteceu, Daniel, começou a circular uma versão de que as pessoas teriam morrido porque o prédio estaria lacrado. Né? Então foi lacrado por causa da Covid-0 e tal, as pessoas não puderam sair, morreram lá dentro sem poder sair. Essa versão já foi derrubada, Daniel, isso aparentemente não é verdade, pelo fato de que 100 pessoas morreram, mas outras centenas conseguiram se salvar. Mas o fato é que os bombeiros não conseguiram chegar a tempo porque você tinha carros elétricos que descarregaram e estavam no meio do caminho. Enfim, os bombeiros não tinham como passar, pessoas ficaram presas dentro do prédio, não conseguiram sair. Mas isso acabou, na verdade, se juntando, Daniel, a uma série de outras insatisfações, principalmente com relação a essa questão da quarentena, e a gente começou a ter manifestações grandes na China. Agora, Daniel, manifestações na China vêm acontecendo, isso não tem sido uma novidade, mas as manifestações elas são principalmente com relação ao alívio das medidas da Covid. Então, tem sido medidas que vão e que vêm, e quando as pessoas têm a possibilidade, elas protestam a favor da liberalização das medidas restritivas em excesso, como elas consideram, contra a Covid. Agora, Daniel, no entanto, pela primeira vez, a gente viu manifestações que falavam sobre o regime. Né? E aí, a China começa a olhar para isso aqui com um olhar um pouco mais preocupado. A China diz que isso é algo que é muito influenciado, principalmente pelos bilionários do país. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes. Os bilionários vêm perdendo força, vêm perdendo dinheiro na China. Existe, de fato, uma postura do governo Xi Jinping de diminuir as grandes vantagens que os bilionários têm. A China diz que isso seria algo também motivado por atores externos, né, por atores estrangeiros, de fomentar esse tipo de revolta e tal. Mas o fato, Daniel, é que, independente do que esteja acontecendo, não é comum a gente ver isso acontecendo na China, né? Manifestações contra a Covid, contra as restrições da Covid. Ok, isso a gente vem acompanhando com uma certa frequência ao longo do tempo, mas o fato é que a China ela se mostra um pouco mais preocupada quando você começa a ter manifestações na China continental. A gente não está falando de Taiwan, a gente não está falando de Hong Kong, porque a gente acompanha isso muito de perto recentemente também. A gente está falando sobre manifestações que falam sobre uma insatisfação um pouco mais geral. Agora, Daniel, até onde que isso é um sentimento generalizado da população? Não dá para saber ainda. É realmente difícil de saber se é algo localizado, se é algo de alguma grande cidade, se é algo de algum grupo específico. É, de fato, algo que aconteceu principalmente nas regiões mais ricas das principais cidades, principalmente Xangai, mas o fato é que há, de qualquer maneira, uma mudança, né? Um estremecimento no governo chinês, né? Enfim, na maneira pela qual o governo chinês vê as manifestações, porque não é comum que a gente veja manifestações contra o regime na China, Daniel. E me parece, Tanguy, que não é uma coincidência isso também acontecer dentro de um contexto onde a economia enfrenta tantos problemas, né? A gente já tem explorado isso aqui no Petit Jornal. A China passa por uma desaceleração da sua atividade econômica muito importante, uma desaceleração que começou com a pandemia da Covid-19 e depois se agravou efetivamente com a desagregação, a desorganização das cadeias globais de valor. E o que a gente observa é que outros problemas vão aparecendo, seja o setor imobiliário, seja realmente a dificuldade de você ter uma China minimamente funcional com a política da Covid-0, você passa a ter uma série de linhas de produção efetivamente atrapalhadas no que diz respeito à sua dinâmica de funcionamento, e, consequentemente, é natural que as pessoas também fiquem um pouco insatisfeitas. Não é o principal elemento, mas é sempre um catalisador. Me parece sempre um catalisador quando a atividade econômica não é a mesma que você tinha antes, quando você tem uma crise no setor imobiliário, quando você tem um endividamento que agora você tem que gerenciar, que antes você gerenciava de uma maneira muito mais tranquila. Tudo isso junto e somado acaba levando a um caldeirão, né? Um ambiente de insatisfação que, sem dúvida alguma, preocupa bastante o regime de Pequim.
Ô, Daniel, eu quero saber de petróleo, cara. O que que você tem para trazer aí sobre o petróleo no dia de hoje? Olha aí, tá aqui. Notícia boa para os Estados Unidos e para a Venezuela. Nós tivemos aí nesse último final de semana um acordo selado pelo governo Biden, que fez um relaxamento cirúrgico das sanções e autorizou a Chevron a retomar a produção de petróleo na Venezuela e a importação de petróleo da Venezuela em direção aos Estados Unidos proveniente dessa produção. A Casa Branca, na prática, concedeu à Chevron uma licença que permite à companhia retomar a exploração de petróleo nas joint ventures que a Chevron possui com a PDVSA. É importante destacar que o aval, no entanto, proíbe a PDVSA de receber os lucros das vendas de petróleo da Chevron. Tudo isso dentro de um contexto onde oposição e governo dialogam na Venezuela sobre a possibilidade de eleições livres no ano de 2024. A justificativa americana é essa, quer dizer, eu estou fazendo um relaxamento não porque o petróleo está escasso no mercado internacional, não por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, eu estou Jamais. fazendo esse relaxamento por um gesto de boa vontade em função desse diálogo absolutamente, visivelmente próspero, que tem muito futuro entre a oposição e a situação na Venezuela. Maravilha, Daniel. Então estamos acreditando aí na paz mundial. Fico feliz. Daniel, podemos falar de Polônia, cara? Você tem mais assuntos aí? Eu tenho um assunto, inclusive, que envolve a Polônia. E você sabe que existe uma discussão no atual momento na União Europeia para tentar estabelecer um teto para o petróleo russo. O G7 veio com essa proposta, uma proposta de limite de 65 a 70 dólares por barril de petróleo russo, só que a União Europeia não consegue chegar a um acordo. Quem é que não quer o acordo? A A Polônia. queridíssima, a É, a querida. Polônia. Não apenas a Polônia, é bem verdade. Além da Polônia, Lituânia e Estônia também não estão topando, porque acham 65, 70 dólares o barril um Tá, absurdo. tá Um muito. absurdo. Para a Rússia é 30 dólares e a Rússia que lamba os beiços, é isso. Maravilha. Então a Polônia sem freio já veio até adiantado hoje, né, Daniel? A Tá Polônia, vendo? pago 30 e é isso. Daniel, a gente vai ter eleições na Polônia, cara, em novembro do ano que vem, ou seja, daqui a um ano. E aparentemente, Daniel, a Polônia ela é sem freio domesticamente também. E o governo do PiS, né, o governo enfim, o partido, né, do Andrzej Duda, do Morawiecki, ele começou a movimentar os sentimentos que são direcionados à guerra contra a oposição. E eu achei muito curiosa, né, a forma pela qual isso é feito, porque é algo que fica tão nítido, que é uma politização, né, de algo internacional para aproveitar, enfim, no cenário eleitoral doméstico, que é impressionante que isso de fato mexa com as intenções de alguém de votar de uma forma ou de outra. Mas o fato, Daniel, é que o principal líder da oposição é um cara chamado Donald Tusk. Esse cara foi, inclusive, presidente da Comissão Europeia, né? Enfim, aliás, do Conselho Europeu, né? Um órgão da União Europeia. Então, um cara que ele tem uma história importante. Ele, inclusive, já foi primeiro-ministro. Ele foi primeiro-ministro de 2007 a 2014. Ou seja, ele não é exatamente um desconhecido. E aí hoje, Daniel, o PiS, que é o partido governista, resolveu, né, anunciou que vai abrir uma investigação formal, para tentar saber se houve algum tipo de ligação entre o Donald Tusk, enquanto ele era primeiro-ministro, e quem, Daniel? E a Rússia de Vladimir Putin. Será, Ah, Daniel, meu que Deus, não é possível. Donald Não pode Tusk, ser, não pode ser. logo líder da oposição, não fez ligações ali com o Vladimir Putin enquanto era primeiro-ministro e não enfraqueceu a posição polonesa ao longo dos seus anos de governo e colocou essa Polônia nessa posição difícil que a Polônia se encontra hoje? Ponto de interrogação. Então fica aí a dúvida, Daniel. E aí foi engraçado que o Tusk ele respondeu e falou assim: olha, só para deixar claro, vocês são governo aí há 8 anos já, ou seja, o que vem acontecendo aí é com vocês, e são vocês que são amiguinhos dos amigos do Putin aí, Marine Le Pen, né, na França, Matteo Salvini, é tudo parça de vocês, é parça do Putin também. Se tem alguém que tem ligação com o lado de cá e com o lado de lá, são vocês. Agora, Daniel, não surpreende, né? Porque a Polônia sem freio é assim, Daniel. Ela, vendo uma oportunidade, ela aproveita domesticamente ou internacionalmente, Daniel. É isso, Tanguy. Diante desse nosso quadro da Polônia sem freio, nos resta apenas Não, agradecer não, não, o não, não, quê? não, 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 Não? não, 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 Não não, acabou não, ainda não. não? Não, não, não. Não é assim, não. Eu O quero quê? saber dos palpites.
Os Os palpites, palpites depois dos agradecimentos. Deixa os agradecimentos primeiro, por você tá gentileza. querendo tempo para pensar, né? Então vai Não, lá, de então forma agradece aí. alguma. Nos Agradece aí. resta agradecer os apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que mantêm o nosso projeto de pé, vocês que viabilizam a continuidade da produção desse conteúdo. Fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado. E fica também o convite para quem ainda não é, para se tornar apoiador, apoiadora do Petit Jornal. No descritivo desse áudio, desse vídeo, você vai ver várias alternativas para nos apoiar. Pode ser através da Aurelo, tem o link da Aurelo, que é o apoio recorrente. Inclusive, a Aurelo está dobrando o primeiro apoio de novos apoiadores nesse mês de novembro. Tem o Pix do Petit Jornal, a chave também está no descritivo. Tem o Patreon para o pessoal que vive no exterior. E temos o PicPay. Tenho certeza que alguma dessas alternativas vai ser confortável para você apoiar o Petit Jornal. Apoie o Petit Jornal. E antes do Daniel dar os palpites dele, os palpites vencedores do bolão de amanhã, tá? Lembrando que nós temos um curso que está acontecendo nesse exato momento sobre Copa do Mundo e política, economia, sociedade, questões culturais e tal, que tem sido excelente de preparar as aulas, de ministrar as aulas, enfim, que estão acontecendo lá, como sempre, no petcursos.com.br. Tem um monte de curso lá, né, Daniel? E aí o camarada se tornando aluno, ele passa a ter acesso a todas as aulas, tudo, absolutamente tudo que a gente já produziu no Petit Curso ao longo desse período inteiro, tá? E além de ter acesso às aulas ao vivo, que acontecem às terças-feiras, às 19 horas. Então acessa lá, petcurso.com.br, precinho camarada, temas excelentes, maravilhosos, aulas ao vivo, aulas gravadas, eu tenho certeza que vocês vão curtir. Professor Daniel Souza, chegou a hora. Não escapa mais. Holanda, porra, Holanda fica feião, né? O pessoal fala Holanda até hoje. Países Países Baixos Baixos. e Catar, Daniel, por Pode favor. ser. Inclusive, eu prefiro Nerlanda. Você sabe que Ah, Nerlanda é uma Nerlanda não se forma. usa, não, Daniel. Nerlanda Quem eu usa gosto. Nerlanda? Ah, Nesse tá. caso, a Nerlanda vai vencer o Catar. Não tem jeito, né? O Catar é muito Catar, fraco. Aliás, nem não, você não dá. aposta Não nisso. dá para apostar no Catar. Aliás, já vai tarde, né? O Catar. Nós gostamos muito de Copa do Mundo, mas Copa do Mundo no Catar, por causa do Catar, tem lá seus problemas, né? Pois é, Equador e Senegal. Esse aqui é um clássico do futebol mundial. Olha aí, Equador e Pegando o Senegal. histórico aí de Equador e Senegal, Daniel, Pô, vezes que eles jogaram, muitas vezes, muitas finais. muitas partidas, um histórico longo que os dois países acabam possuindo, então por isso vencerá o Equador. É isso. O Equador é Equador, nosso placar, vizinho placar. simpático. O Equador vai ganhar aí de 1-0 sofrido. Sofrido, tá. País de Gales e Inglaterra, Daniel. Quem ganhar, porra, fica com o Buckingham. O país de Gales é muito ruim, né, cara? Nossa senhora. E o craque deles lá, o Bale, já tá meio velho, né? Já tá meio coroa, já O não tá craque mais. deles não. Craque, Mas é o que é tem. bom O que tem. jogador. Bom É o que jogador. tem. É o que eles têm É, para oferecer, mas a Inglaterra deve aí garantir a sua passagem para os oitavos de final. tá. Quanto? 7-2? Uns 3-0 tá bom, né? 3-0. Oitavos Tá, de final, né? Oitavos de final eu acho que é a maneira correta, né? Esse negócio de correto. oitavas que a gente usa aqui no Brasil não é o melhor. Entendi. E o que todo mundo tá querendo saber, Daniel? Irã e Estados Unidos. Nesse jogo, não sei se esse jogo vai terminar, Dani. Não sei, não tenho Mas não, no dúvidas caso de ainda. terminar. Vamos botar assim, no No caso de caso, se terminar, tá? considerando que termina. Isso, deixa um head aqui, vai que não termina. Por alguma razão aí esse jogo. Acho que vai dar Irã. O Irã vence. O Irã vence. E no caso, Daniel, do momento que for paralisado por porradaria generalizada, 8 expulsos de cada lado, quem vai estar na frente do placar? Vai estar empatado. Vai estar Vai estar empatado. Vai empatado. ser justamente por conta de algum Por lance, conta, assim, um que abriu pênalti pro espaço. Irã, pênalti pro Isso. Irã, Acaba o aí jogo. acaba o jogo. Interrompe o Acaba o jogo. jogo. É isso. E aí, Daniel, se acontecer isso, as forças de segurança do Catar vão ter que se mobilizar. Vão E aí ter que vão se entrar em mobilizar. campo. Para No defender momento que quem? Não fizerem isso, sabemos. Não aí o sabemos. Irã vai declarar que vai atacar também, que vai, porra, atuar, a Arábia Saudita vai reagir também. Todo mundo esperando guerra mundial, Rússia e Ucrânia? Não. Copa do Mundo no Catar, Irã e Estados Unidos. Fica aí minha A aposta. grande questão, Tanguy, é o Catar vai ficar do lado de quem? Dos Estados Unidos ou do Irã? Porque o Catar é um O país em cima do Catar muro. é o deixa disso, é Adora o deixa ficar, disso. adora ficar em cima O do muro, o Catar tal é, do gente, Catar. pelo amor de Deus, foi pênalti, mas talvez de repente não tenha sido. Aí, de repente, o Irã bate o pênalti e vale meio. Aí, porra, o Irã fica com 0-0. O Catar vai ser isso, Daniel. Vai ficar ali no deixa disso. Tanguy, acho que é isso, né? Por hoje é É só. isso. Muito obrigado, gente. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais.
Pronto, Daniel. Aí, cara, eu acho que você tem que pedir pro pessoal que usar a sua aposta mandar o comprovantezinho aí e fazer o É Pix de vinte por lógico, fazer o cento Pix. Pix pro Petit. Tem que fazer o Pix vinte pro e cinco Petit. por cento entendeu? Porque isso Tranquilo, aqui né? é serviço, né? É utilidade pública. É serviço, utilidade pública. O pessoal fica satisfeito. Muito Fica, satisfeito. pois é. Quem mais comprou selo aí, Daniel? Vamos dar uma olhada aí. Dá pra comprar selo ainda, cara? Ainda, gente, ainda dá Pô, pra comprar bate-papo selos pra apoiar. 400, hein, gente? Pô, você compra um bate-papo, um selo aí. No bate-papo 400, você bota até na emoldura Do currículo. Não, do currículo. currículo. Vai pro currículo. Currículo, é isso. Pode entrar no Lattes. E é critério de desempate em concurso, tá, gente? É. Você faz isso aí, cara, Comprei vale selo Petit Jornal. no bate-papo 400. Vale 6,5 pontos no próximo concurso. Melk Igo comprou selo, obrigado. Tananã. O Daniel abandonou aí, tá, gente? Ele tá editando o episódio, já conheço Que ele. isso, gente? Tá editando A o gente tem que episódio. editar. Mas é importante editar o episódio, gente. Ó, Aí, Mariana Schettini. Valéria Merplan comprou selo, valeu. Mariana Mariana Schettini, obrigado, Schettini. 3 selos, valeu. Obrigado, Mariana Schettini. Sam Macron, não comprei porque o dinheiro está no Catar. Macron, porra, não mete essa, né? Não Ah, mete pô, essa. nessa altura do campeonato, Sam Macron, não dá, né? Não tem como, né? Enfim. Daniel, é isso. Vamos editar essa bagaça aí, cara. Gente, Valeu, muito gente. obrigado. Até Tchau. amanhã, gente. Tchau, tchau.